Montag lieben, Glauben, Globen. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. And all the girlies say Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do treinamento Red Hat Certified System Administrator Rapid Track. Nessa aula a gente vai estar vendo um pouquinho a respeito de gerenciamento de sistema de horas, na realidade, gerenciamento de serviços, né, através do comando chkconfig, ver os run levels e níveis de inicialização. Também vamos ver aí a configuração do VNC para acesso remoto, configuração de um FTP, de um web server. Obviamente isso envolve tarefas de firewall, que a gente vai estar vendo também, ok? Começando aí, a gente vai ver um pouquinho dos serviços de hora, né? Como que eu faço para estar trabalhando, atualizar o meu servidor, né? Então, para isso existe o NTP, Net Time Protocol, um serviço essencial para o funcionamento de muitos serviços. E somente o clock do hardware não é o suficiente, né? Para mantermos o horário de servidores atualizados, podemos usar o protocolo NTP. Iremos então configurar o serviço de NTP. Podemos ainda usar o System Config Date. Então, configurando o serviço de NTP, a gente vai executar o gerenciador de data e hora, né? Selecionar a tab Time Zone, configurar Time Zone para o local adequado, selecionar a tab Date and Time, habilitar NTP direcionando para o local adequado, né? E mandar sincronizar imediatamente. Então, vamos dar uma olhada como que funciona isso. System Config Date. Então, ele vai abrir esse cara aqui, né? No fuso horário aqui, eu vou selecionar o fuso horário adequado. São Paulo, né? Já está aqui, inclusive. Relógio do sistema UTC. Data hora aqui, sincronizar através da rede. Eu vou selecionar aqui, vou colocar um outro, né? NTP. Qual que era? a.b.ntp.br. E aí, só dá um OK. Ele já está iniciando o serviço de NTP. OK, então ele já sincronizou. Não sincronizou ainda. NTP b.ntp.br. NTP Date. Desculpe. Agora sim. (31 de julho, 12h40, certinho. Então aqui ele tá, já configurou o nosso NTP. Eu posso rodar esse comando para ver os meus pares, né? NTPq pers. Não estou, se eu uso o NTP date -d. Aqui o serviço já está rodando, ele não me permite visualizar, né? Mas ele já está utilizando esse serviço, né? Outra forma de configurar é diretamente, né, no ntp.conf. Então poderia ter vindo aqui diretamente. Pode ver que ele está trazendo vários servidores, né, aqueles que já estavam configurados. E aqui embaixo ele colocou mais um servidor, né? Eu posso simplesmente colocar ele acima dos outros e remover os restantes. E poderia remover esses outros aqui. E aí já está configurado o meu serviço de hora para atualização. Isso é importante porque muitos serviços dependem do horário, principalmente em relação a envio de e-mail, recebimento. Então é interessante, né, tá colocado o horário correto. É bem simples esse cara aqui, né, não tem muito segredo. Ele pode usar tanto o ntp.conf para fazê-lo, como pode usar o System Config Date para fazer via interface gráfica, tá legal? O próximo item que a gente vai ver agora é sobre gerenciamento de serviço, né? O gerenciamento de serviço, né, no mundo Unix, os daemons são processos que são executados em background tratando de várias tarefas. Né? Então a gente costuma falar que nossos servidores são daemons, né? Normalmente os daemons são iniciados automaticamente no boot do sistema. Por exemplo, um servidor web, um servidor de FTP. Normalmente os executáveis dos daemons terminam com a letra D, por exemplo, né? HTTPD, FTPD, SSHD, todos eles terminam com D de daemon. O arquivo que define o run level é o arquivo etc inittab. Os daemons são gerenciados através de scripts localizados no etc, rcd e init.d.
normalmente suporte os comandos start, suporta, né, os comandos start, stop, restart, status e reload. Para chamar os scripts do daemon, usamos o comando service. Daqui a pouco a gente vê tudo isso aí, tá? Então vamos dar uma olhada nesses run levels aí. O que vem a ser isso, né? Run level é o nível de inicialização. Aqui dentro desse init tab, eu tenho uma entrada, que é o init default, que me diz qual que vai ser o meu run level padrão. No caso aqui, ele me diz que o run level é o run level 5. Né? Quais são os run levels existentes? A gente tem de 0 a 6. Onde eu tenho 0 é halt, desligar. 1, single user mode, ou recuperação para alguns, né? A gente vai ver um pouquinho desse cara mais para frente. 2, multiusuário sem rede. 3, multiusuário com rede, que é o modo texto, né? O terminal simples. 4, reservado, no Red Hat, né? Estou falando do Red Hat especificamente, diferente do Debian. 5, multiusuário com rede e interface gráfica. 6, reboot. Então esses são os run levels existentes aí, né? No Red Hat, né? No Debian você vai ter esses 4 aqui iguais, né? Que é multiusuário com rede e interface gráfica. Então nesse momento a gente está nesse cara aqui, no multiusuário com rede e interface gráfica. Mas o que vem a ser esses run levels de fato, né? Existem os meus serviços, como a gente estava falando agora, né? Os meus scripts de serviços, os meus daemons, aqui no etc initd. Então, por exemplo, aqui vamos pegar um aqui, o cron. O cron é um serviço de agendamento de tarefa, né? O cups, serviço de impressão. O meu run level, ele está localizado, né? Depois que ele verifica essa entrada no init tab, vamos dar uma olhada no init tab. Ele vai procurar esse run level. Esse run level está localizado no /etc rc5.d. Lá dentro desse rc5.d eu tenho links simbólicos, atalhos, que apontam para o meu etc initd, para o meu serviço. Aqui dentro eu vou ter, por exemplo, cadê? O cups. S25 cups, que está apontando para a barra etc initd cups. Na frente desse script eu vou ter um S ou um K. O S significa que esse serviço vai startar automaticamente. O K significa que ele vai finalizar esse script automaticamente também. Quando esse run level for startado, né? Por exemplo, a gente vai achar bastante K no run level, né, de inicialização do sistema. O RC0 e o RC6, né? Então aqui eu tenho só Ks da vida, né? E nos run levels padrões, 1, 2, 3, 4, 5, né, eu vou ter os S de start. E esse número em seguida é a ordem que vai ser executado. Então, sempre do menor para o maior, ele vai começar com S01, 02, 03, até chegar no último aqui, S99 local, por exemplo. Então, é assim que meu Linux gerencia os meus serviços na inicialização. Se ele tiver um link simbólico apontando para o serviço iniciando com S, dentro da pasta do run level, ele vai startar automaticamente. Caso contrário, ele não vai startar. Obviamente, a gente não trabalha diretamente com criando esses... Poderia criar na mão, sim, sem problema nenhum, mas normalmente a gente não usa se criar isso na mão. Você pode estar utilizando o chkconfig, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Para iniciar ou parar um serviço, né, eu uso o comando service, seguido do serviço e do status que eu quero passar para esse cara. Por exemplo, start. Então eu quero startar esse cups. Stop. Eu quero stopar esse cups. Restart. Restartar o cups. Verificar o status desse cups. E reload para recarregar esse serviço. Então, através do service, você pode estar gerenciando todos esses serviços. Obviamente, existe uma interface gráfica para isso, mas não é o caso aqui da gente estar trabalhando com interface gráfica. Vamos falar agora do gerenciamento desses serviços na inicialização. Então está aqui o que eu acabei de mostrar, né? Os serviços, service, stop, start. Na realidade, esse serviço, se você for olhar dentro do script, ele vai ter um case, né? Um case com start, stop, restart. Caso digitar start, faça isso, stop, faça aquilo, e assim
sucessivamente. Vamos falar um pouquinho, né? Acabei de falar dos RAM levels, né? Os RAM levels são os níveis de inicialização que o sistema Linux pode ter. No Red Hat temos 7, de 0 a 6. O arquivo VTC init tab na linha init default define qual é o RAM level padrão. RAM level padrão. Os RAM levels utilizam os diretórios do TCRC, número do RAM level, né? Para iniciar os serviços. Nesse diretório existem links simbólicos utilizando os prefixos K ou S para start ou stop, né? Dependendo não, ou é start ou é stop, né? Q de kill, né? S de start, no RAM level seguindo um valor que é a ordem de execução. Se o nome do script do diretório etc_initd, veja o exemplo abaixo, né? S22SH vai estar apontando para etc_initd SSH. Para gerenciar os serviços de inicialização, a gente usa o comando chkconfig. O chkconfig é utilizado para gerenciar os serviços que serão ou não inicializados no boot. A sintaxe dele simples é chkconfig, nome do script, né, do serviço, level, menos level, o level que ele vai trabalhar, on, off, start ou stop. Onde serviço é o nome do serviço propriamente dito, level, quais RAM levels vão ser afetados, né? Caso omitido, usará o padrão, que é 0 e 6 kill, 0, 1 e 6 kill, 2, 3, 4, 5 on. On e off para iniciar ou não no boot. Alguns exemplos aqui, chkconfig htp on, chkconfig ftp off, chkconfig ssh level 2, 3, 4, 5 on. Então nesses aqui ele está utilizando o padrão, né? On e off em todos possíveis, lógico, né? Não vai startar, por exemplo, HTTP no RAM level 0 e no RAM level 6. Aqui ele está informando qual RAM level que ele quer afetar. chkconfig vai te trazer uma lista dos serviços que estão sendo gerenciados por ele. E aqui a lista somente do SSH. Então vamos dar uma olhada aqui. chkconfig -- list. Então ele vai me listar todos os serviços, né? Então aqui ele tem os RAM levels, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? O que está startando ou não nesses RAM levels específicos, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o SSH. O SHD não está startando no 0, no 1 e no 6, mas está startando automaticamente nos RAM levels 2, 3, 4 e 5. Então aqui eu estou mudando o status dele para off. Então ele não vai startar em nenhum RAM level. Eu poderia usar o chkconfig on para startar automaticamente nos RAM levels padrões 2, 3, 4 e 5. Também poderia especificar o RAM level que eu quero, né? chkconfig --sh level 5 on. Então aqui nesse caso ele vai startar somente no RAM level 5 e no restante não. Ok? É bem comum quando a gente acabar de startar um serviço, instalar um serviço, a gente colocar ele para startar automaticamente. Não é padrão no Red Hat você instalar um serviço e ele já automaticamente iniciar no boot. Por isso, então, toda vez que você instalar um serviço, né, você não pode esquecer, principalmente para a prova, não pode esquecer de dar um chkconfig no serviço e on, para ele poder startar no próximo boot. Né, padrão. Então, instalou o HTTP, próximo passo, startar o serviço e deixar ele inicializável no boot. Tá ok? Vamos falar agora do VNC. Embora muitos administradores usem o SSH para administração remota, para sistemas Linux e Unix, alguns vão utilizar, né, o VNC, Virtual Network Computing, para administração remota de servidores. O Red Hat permite a implementação para serviços de VNC para uma ou mais conexões remotas com ambiente gráfico. Para instalar, eu vou instalar o pacote Tiger VNC Server. Basta dar um yum install Tiger VNC Server. O arquivo de configuração fica no etc vnc sysconfig VNC Servers. Então vamos instalar yum install Tiger VNC Server.
Então selecionou já, Tiger VNC Server versão 1.1.0. Eu não sei se a máquina já está com rede. Já está baixando. Ok, instalou. Por padrão, o arquivo de configuração fica no etc sysconfig vnc servers. Então aqui estão, ele não tem nenhuma configuração, vamos ver como é que funciona essa configuração. Né? O arquivo VNC normalmente existem duas linhas como abaixo, VNC server igual a display usuário, display 2, usuário 2, usuário 1, usuário 2. Onde nessa linha acima devemos informar qual display será utilizado por qual usuário. Né? Exemplo 1, display 1 para o root, display 2 para o usuário João, display 3 para o usuário Pedro. É só colocar nome do usuário, dois pontos, display, né? 1, 2, 3, 4 e usuário. Informando o display, automaticamente ele só vai abrir conexão nessas portas, 59 alguma coisa, 5901 para o primeiro display, 5902, 5903 e assim sucessivamente para cada display, tá? Depois eu tenho que informar qual vai ser a geometria desse display. Então VNC Servers args, eu informo qual que é o display, display 1, display 2, display 3 e qual geometria que ele vai estar utilizando, né? Nessa segunda linha eu posso informar o tamanho do display que ele vai utilizar. Por exemplo, aqui vamos fazer o seguinte, vamos fazer para o root. Então eu vou pegar aqui o display 2, ou display 1, tanto faz, para o root. A geometria que eu quero usar, 800 por 600. E ok. Não posso esquecer de reiniciar o meu serviço, tá? Posteriormente a isso eu tenho que criar uma senha para esse usuário. Essa senha fica cadastrada dentro do etc VNC Passwords. Diretório, etc não. Diretório pessoal do usuário, .vnc password. Eu preciso logar como esse usuário e depois executar o comando VNC Password que ele vai estar criando essa senha para mim. Então nesse momento eu vou lá para o root. Eu não tenho aqui a pasta VNC. Então vou fazer o que? Vou criar aqui VNC password, gerar uma senha aqui Debian. Agora você dá uma olhada, .vnc password, né? Ele gerou essa senha para mim. Próximo passo, reiniciar service VNC server restart. O nome do serviço, né, diferente do pacote Tiger, ele é o nome VNC Server. Aqui ele está reclamando dessa fonte. Eu já tinha visto isso daqui. A gente vai ter que instalar, até uma dica, né? Instalar esse pacote. Então aqui a gente deve instalar esses caras aqui. Pixmax, Pixman, Pixman Devil e libxfonts. Então já mandei ele instalar para mim. Isso é uma dica porque ele não vem na hora que você está startando, ele não fala para você quais os pacotes corretos. Agora sim vou dar um service VNC server restart. Startou o serviço. Eu vou baixar aqui via Microsoft o Team VNC Viewer. VNC Viewer. Vou pegar aqui qual que é o IP da minha máquina, ifconfig th0 06.
e vamos verificar se tem algum firewall rodando. Como tem firewall rodando, o que eu vou fazer? Eu vou parar o serviço de firewall. Isso é outra coisa que a gente tem que prestar atenção na prova, eu vou falar um pouquinho mais adiante disso. Eu botei no 5001, 5901, né? Então, 192.168.06, 5901. Vou pedir para ele VNC escolher. Continue. A senha que eu coloquei, Debian. E tá aqui o meu Red Hat, né? Aberto aqui no meu VNC, ok? Deixa eu fechar aqui agora e voltar para lá. Então, só não pode esquecer realmente na prática, na hora da prova, como o RHCCA ele não cobra que você configure realmente o firewall. O que ele quer é que que o serviço esteja funcionando. Então você tem duas opções. Ou você para o serviço de firewall, aí não pode esquecer de usar o chkconfig, porque ele boota todo momento, né? Todo boot. Né? Então você teria que dar um IPT vozoff aqui, ou então criar uma regra de firewall que a gente vai ver daqui a pouco como é que faz. Então essas são as duas formas aí de você deixar o serviço rodando. Não pode esquecer de fazer isso, tá legal? É muito importante. Bom, segurança no VNC. O comando VNC View era um visualizador de cliente usado para conectar um serviço de VNC rodando em um sistema remoto. O VNC é um protocolo de rede de clear text, ou seja, ele não criptografa a senha quando você envia essa senha que eu coloquei. Então você tem duas opções. Isso aqui provavelmente não vai cair na prova, mas é bom você saber por questão de segurança. Portanto, a maneira mais segura para usar o VNC envolve um tráfego VNC em uma camada de criptografia. A maneira mais fácil de fazer isso é usar um túnel SSH. O túnel SSH, assumindo que o SSH está executando no sistema remoto. Uma vez que o serviço SSH remoto decifra o tráfego VNC, ele pode ser passado em clear text sobre a interface local loopback, serviço VNC da máquina, sem expor o tráfego texto, né, claro, pela rede. Essa é uma abordagem tão útil que o comando VNC Viewer tem uma opção chamada via, onde você passa o usuário e o host, né, que se conecta no servidor SSH primeiro, para depois fazer a conexão SSH. Se conecta ao SSH no host com o usuário antes de tentar conectar no servidor VNC. Note que se o nome do host dado para o host é resolvido pelo lado remoto da conexão, por isso se você especificar localhost, ele é apontar para o host e não para a máquina cliente. O que ele está querendo dizer, na realidade, eu vou mostrar aqui no próximo slide, é que eu estou falando para ele, ó, conecta VNC via usuário, @servidor, no endereço localhost display 1. Né? Na realidade, esse localhost que ele está se referindo é a própria máquina demo aqui, né? Esse endereço aqui vai ser resolvido pelo servidor. Então, eu poderia passar um outro aqui? Poderia. Então, se conecta primeiro no demo para depois se conectar no server VNC. Então, primeiro eu passaria pelo demo para depois fazer uma conexão internamente na minha rede, por exemplo. Né? Poderia fazer. Mas no caso aqui eu estou apontando para o próprio servidor. Isso via VNC. Mas também eu posso fazer via SSH. Primeiro eu faço uma conexão SSH. Depois que eu fiz essa conexão SSH, que eu estou falando aqui, ó, vou fazer um túnel, "-L", na porta 5903, quando eu me conectar localhost 5903, eu quero que você encaminhe para o servidor 5903, usando aqui o SSH. Vamos ver se dá para fazer com o put. Túnel. Deixa eu ver se eu lembro como é que faz isso. Local 5901 para 192.168 para localhost, na realidade, né? Eu vou me conectar no localhost. É isso? Não, 192.168.06 5901. Não, peraí. 5901 para 192.168.06 5901. Edge. Então criei aqui esse túnel. Agora eu vou fazer a sessão 192.168.06. Teoricamente, aqui eu deveria apontar para localhost
5901. Então eu abri aqui uma conexão. Primeiro eu fiz uma conexão SSH. Depois que eu estabeleci essa conexão SSH, que eu abri o VNC e apontei para localhost, aí ele tem um túnel quando eu bato no localhost que vai direto para o meu servidor SSH. Então dessa forma fica muito mais seguro a passagem dessa senha, né, de forma que um sniffer não consiga pegar, ok? Mas como eu disse, aqui é mais teoria do que cobrança em prova, né? Vamos falar agora um pouquinho do servidor FTP. O FTP, File Transfer Protocol, é um dos protocolos de rede mais antigos, ainda em uso comum na internet. Ele fornece uma maneira simples para sistemas transferirem arquivos de um servidor remoto através da rede. O nome do pacote servidor FTP do Red Hat Enterprise Linux é o VSFTP, Very Security FTPD, que significa Very Secure File Transfer Protocol Daemon. O nome do serviço também é chamado de VSFTPD. O arquivo de configuração padrão é compatível com acesso apenas por download anônimo de uma árvore enjaulada localizada em var FTP. Isso significa que o cliente FTP remoto pode conectar seu servidor como usuário anônimo ou usuário FTP sem ser e fazer download de arquivos a partir do diretório var FTP no servidor FTP, que podem ser lidos como usuário FTP local. Ele também permite que usuários de sistema conectem-se com uma só senha, né, para baixar qualquer arquivo dos sistemas que eles possam ler, fazer o upload de arquivos para qualquer local que eles possam escrever. Se você pretende utilizar o servidor FTP para esse fim, as definições de configuração padrão já vêm prontas para você, não precisa fazer nada, é somente instalar esse serviço. Então vamos instalar. E um install é VSFTPD, dá um start e não pode esquecer chkconfig. Se você esquecer isso na prova, você vai perder essa questão. Então você tem que deixar ele para startar automaticamente no boot. Então vamos lá. Em um install VSFTPD. É bem comum cair o FTP e o HTTP na prova. Eu vou dar um service VSFTPD start e chkconfig VSFTPD on. E ainda tem a parte de firewall, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, sempre que você for startar um serviço, for instalar um serviço, você instala, starta, deixa inicializar no boot e altera a regra de firewall para permitir essa conexão. Então, nesse momento, ele já deveria estar funcionando. Eu não tenho FTP cliente. Então, vamos lá. Então, eu já fiz aqui logon, né? Na realidade, se você for ver o que ele está listando, ele vai para aqui var FTP. Vou criar um arquivo aqui dentro de pub, touch test, cdpub. Então tá lá o arquivinho teste que eu criei, né? Eu poderia dar um mput, mget, enfim, mput não, né? Porque ele é um usuário anônimo. Eu poderia dar um get simplesmente, um mget, para trazer essas informações. Mas também poderia estar logando como usuário, né? Por exemplo, André e uma senha. Eu não sei se está certo, deixa eu dar uma passwd nesse André. Ok. Eu não tenho diretório. Legal, né? mkdir /home André. Como não? Show André /home André. Vamos de novo, né? André, casinha da Dani, tá? Não pôde alterar o diretório. Acho que tem que mudar uma permissão sim, eu não me lembro agora. Home. Eu não me recordo qual que é a permissão. Mas também acho que não vai influenciar em nada, né? Chmod, vamos tentar um 777 para ver? Chmod 777, André.
Não. Ok, galera. O grande problema aqui é o nosso SE Linux, que é a próxima aula que a gente vai estar trabalhando, né? O SE Linux, ele me traz essas informações de segurança. Ele cuida é um framework de segurança, e a configuração dele aqui tá para usar o enforcing. O que que eu fiz aqui? Eu setei set enforce para 0. Dessa forma, agora sim, eu consigo fazer logon. Então estou lá em /home André normalmente, ok? Então o grande problema nesse caso aí é justamente, né, o Secure Linux que está configurado para estar trabalhando. Poderia também estar utilizando o comando get seball e verificar aqui as configurações em relação a FTP. Então eu tenho aqui, ó, Full Access, FTP Homedir, que está como off, eu teria que estar como on, né? É só esse aqui que é o mais importante. Então eu teria que alterar isso aqui de on para off, mas isso aqui é matéria para a próxima aula, né? Então nesse momento você pode fazer o que só para testar, dar um set enforce igual a 0. Então eu estou desabilitando, né? Se a gente der uma olhada aqui no SE Linux config, né? O valor que eu vou estar utilizando é o disable aqui, né? Em vez de enforce, né? Na realidade eu estou utilizando o disable, de forma que eu vou conseguir fazer aí essa autenticação normalmente, legal? Bom, continuando aqui, configurações do FTP, outras configurações como em um servidor FTP, habilitar o FTP anônimo, somente permitindo que o cliente anônimo para download de arquivos, e desativa todos os usuários de upload locais. Para configurar isso, algumas mudanças terão que ser feitas no arquivo de configuração do VSFTPD. Um dos motivos de desligar o acesso do usuário local é que FTP é um protocolo de rede Clear Text também, ou seja, as senhas são passadas em Clear Text, texto puro, e se usuários usarem para fazer upload e download de arquivos do sistema, pode expor seu nome de conta e senha e comprometer o servidor. Se a transferência segura de arquivos é necessário, você pode usar o SFTP, que a gente viu na aula anterior, né? O FTP anônimo, por natureza, é público, os arquivos fornecidos através do FTP anônimo são considerados públicos e não confidenciais, da mesma forma que arquivos conhecidos por um site público, né? Então como que eu faço? Eu vou alterar o arquivo etc vsftpd, vsftpd.conf, né? Encontrar lá as configurações e colocar anonymous enable igual a yes, local enable igual a no, então não permito acesso local, nem write enable também para esses acessos locais. Então vamos lá. .conf. Então vou aqui local enable igual a no e write enable igual a no. Ok? Salvei. Vou dar um restart. E agora tentar novamente. Então, aqui já está informando. Esse server FTP, esse servidor FTP, é somente para anonymous, ok? Não permite a utilização de usuários para autenticação, tá legal? Agora vamos ver o servidor web. O servidor web, como vimos, há um padrão para a implantação de um serviço de rede: instalar, iniciar, habilitar e testar. Então, como eu disse, sempre que você for solicitado para instalar um serviço ou um servidor, primeiro instala, inicia, habilita no boot e depois testa. Ou seja, i1 install, service start, chk config e acessa isso, fora o file, que é outra parte. O pacote servidor web, Apache, é chamado de HTTPD, que também é o nome do serviço, né? O arquivo de configuração do HTTP fica em etc httpd conf httpd.conf, a gente está falando do Apache, né? E a raiz dele é em /var www.html. Ok? Então vamos instalá-lo. i1 install HTTP, service HTTP start, chk config HTTP. Então vamos lá. i1 install HTTPD. Provavelmente vai ser solicitado para você ou instalar o HTTPD ou o FTP ou ambos, né? Normalmente no HTTP ele solicita que você copie uma página específica para dentro do diretório, né, da raiz do servidor. Então preste bastante atenção, copie esse arquivo HTML lá para var www.html
starta, né, que é o procedimento que a gente vai fazer agora. Primeiro eu vou instalar, depois eu vou iniciar, né, service httpd start, e vou configurar por boot. Nunca esquecer disso. E aí sim ele vai pedir para copiar alguma coisa, você vai lá, copia o arquivo onde estiver, para /var www html. É aqui que eles estão, né? var www html. Aqui eu vou ter o meu público, né? Então vamos ver aqui. Localhost. Ele devia estar ali, né? Mas eu não estou vendo nenhuma página. Vou criar aqui um teste. Touch test.html. Tá aqui. Echo oi. Teste HTML. Mais ou menos isso que eles vão pedir para vocês fazerem, tá? Copiar isso daí. Então tá instalado aqui o meu servidor web. Simples, né? Não tem muito segredo. Agora entra a parte de proteção de firewall. Porque tanto o FTP como o HTTP você tem que instalar e configurar o firewall para permitir. Ou você para o serviço de firewall, ou você cria uma regra. Então vamos ver. Tanto para o VNC como para o FTP como o HTTP. Tudo que envolva conexão, né? O kernel do Linux tem um firewall embutido que pode seletivamente permitir negar pacotes entrando e saindo do sistema. O Red Hat Enterprise 6 vem com uma melhor ferramenta de gerenciamento gráfico para firewall, que é o System Config Firewall. Então é bem simples de você fazer isso com o System Config, tá? Você pode executar esse programa para configurar o firewall do sistema, escolhendo Sistema, Administração, Firewall e executando o System Config Firewall. Ou ainda envia a linha de comando System Config Firewall TUI. Inicia a interface no modo texto da mesma ferramenta. Na interface gráfica, na parte superior da janela, existe um botão com um círculo verde chamado Ativar. Selecione essa liga. Selecionar este liga o firewall. Da mesma forma, o botão com o círculo verde marcado Desativar desliga e permite que todo o tráfego passe. Para que as alterações entrem em vigor, você tem que clicar no botão Aplicar. Proteção. Você pode personalizar as políticas de firewall padrão para permitir que serviços conhecidos ou de confiança ou portas específicos sejam aceitos pelo sistema. O firewall bloqueia o tráfego de entrada na sua máquina por padrão e permite o tráfego de saída. Ou seja, você não tem que se preocupar com a saída do pacote, só com a entrada. O input do firewall é dropado, mas o output é aberto. Você pode facilmente adicionar regras para permitir o tráfego de entrada para os serviços de rede comuns na interface. Certifique-se de ler as instruções na janela com cuidado para certificar que você entendeu o efeito de selecionar esse da interface que fez. Importante, se você estiver modificando regras de firewall em um sistema remoto, tomar cuidado para não modificar a política de firewall para bloquear você mesmo, né? Então você vai lá, está mexendo e você bloqueia o SSH, acabou, você não consegue mais acessar remotamente, né? Você pode personalizar a política de firewall padrão para permitir que os serviços conhecidos de confiança ou portas específicas sejam aceitas. O firewall bloqueia o tráfego de entrada para a sua máquina por padrão e permite de saída. Isso daqui eu já falei, né? É a mesma coisa aqui. Deixa eu remover. Então tá aqui a interface do meu System Config. É bem simplesinha, né? Então vamos lá. System Config Firewall. Então eu teria que vir aqui no System Config, procurar aqui ó, o FTP e o HTTP. E aplicar. Eu vou startar o serviço, que o serviço deve estar parado, aquela hora que eu parei, né? Não, já startou. Bugzinho. Opa. Então, provavelmente aqui eu já tenho o meu serviço, essa porta aberta. Ele sempre vai ver no input, né? Então, cadê aqui? Olha lá, FTP e HTTPD. Então, ele já criou essas duas regras para mim. Então, provavelmente aqui, se eu acessar... E o VNC? Eu não tenho VNC aqui agora. Aí ferrou, né? Acesso remoto, será? Cliente Bacula, Samba, FTP, Amanda, gerenciamento de máquina virtual. Não. Não tem. E agora? O que eu vou fazer? Outras portas. Eu vou adicionar aqui, né? TCP. Porta 5901. Opa, para baixo. Passei. 5900. Não, eu vou definir a minha, né? 5901. Ok? Adicionei isso.
Vamos ver se ele permite aqui, né? Interfaces confiáveis, né? Outras portas. Aplicar. Inclui portas adicionais de intervalos que precisam estar acessíveis para todas as máquinas da rede. Então, nesse momento, já teria conseguido fazer também, né? Liberar o meu VNC. Vamos ver se realmente... 192.168.0.6. Então, está aqui conectando normalmente. Ok? Conectou, está liberada a porta. Bom, vou fazer o seguinte. Isso daqui seria a forma via assistente para você fazer. Mas você também pode fazer isso manualmente. www e FTP. Aplicar. Automaticamente ele vai remover, né, aquelas duas entradas. Não tenho mais as duas entradas lá do FTP e da HTTP. Então eu posso estar criando isso manualmente, né? Como que eu faço? Bom, existe um serviço do IPTables chamado IPTables, né? Dentro de ETC e initd, que usa como base o etc sysconfig IPTables. Então existe um arquivinho aqui em etc sysconfig IPTables, que é onde estão minhas regras gravadas para o boot, né? Para a inicialização do sistema. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar minhas regras na mão e salvar. Então, para liberar o HTTP e o FTP, eu daria aqui um IPTables -a input. São sempre você vai fazer na tabela input, né, de entrada, protocolo e porta que você quer permitir. Então, aqui eu vou permitir a porta 80 -j accept e vou permitir também a porta 2021, que é do FTP. Accept. Feito isso, não está pronto ainda, porque a máquina vai restartar e no próximo boot eu não vou ter essas regras, eu tenho ele somente agora. Se der um IPTables -l input, eu tenho aqui HTTP e FTP. Mas no próximo boot eu não terei, como a gente pode ver, ele não está salvo aqui nessa tabela. Então o que eu vou fazer? Vou dar um IPTables service IPTables save. Então ele salvou. Se eu olhar agora novamente aqui no etc sysconfig IPTables, vou ter a porta 80 e a porta 2021. Dessa forma, depois de feito isso, né, o save, você sempre dá um restart, tá? Para conferir se realmente está ok esses arquivos, né? E roda lá, né, o "-l", para ver se realmente, né, ele trouxe as portas que você verificou. Então tá aí. A grande dica aí para os serviços é o quê? Primeiro, instalar com o i1. 2, iniciar via service. 3, habilitar no boot via chk config. 4, liberar no file via system config file ou via IPTables, não esquecer de salvar com o script service IPTables save. E por fim, ainda tem mais um, que é liberar o SLinux e contexto, se for o caso. Ok? Provavelmente você vai ter que liberar contexto no HTTP. Né? Ele roda com serviço de contexto dentro do Fire Linux, né? Do Secure Linux. Duas possibilidades. Na minha prova eu desabilitei o SLinux para não ter problema. Né? Então eu vou lá no arquivinho e desabilitei. Mas de qualquer forma a gente vai ter a próxima aula é a respeito do SLinux. Por isso que eu não vou mostrar agora. Eu só mostrei a forma, né, de você set né, get se ball não, set enforce, desculpa, set enforce 0, né? Seria uma forma você ir direto no arquivo etc SLinux config e mudar aqui para disable. Só que o disable só vale no próximo boot, tá? Então você teria que restartar. Você pode deixar o permissive, que o permissive só restartando ele já vale. O que é o permissive? Ele permite, mas ele dá mensagem de warning. Né? É legal para quando você quer fazer debug. Né? Ou você deixa disable e dá um boot, ou deixa permissive e restart o serviço. Não pode esquecer. Então estão aí
os 5 passos que você tem para habilitar um serviço. Muito importante e vai cair na prova HTTP ou FTP, provavelmente HTTP. E aí você vai ter a parte do contexto, por isso que é interessante você desabilitar no RHCSA, desabilitar. No RHC você é obrigado a trabalhar com SE Linux, então você teria que ver a parte de contexto. Então é interessante a gente ver essa aula, porque você vai futuramente, se você for fazer o Certified Engineer, você vai ter que usar, tá legal? Então tá aí, o que a gente viu no total, só dar um feedback aqui. A gente viu aí gerenciamento de sistema relógio, né? Com NTP-Date, bem facinho. Gerenciamento de serviços com chkconfig. Configuramos um servidor VNC, né? Lembrando que o pacote é o Tiger VNC. Configuramos um FTP. Configuramos o WebServer e vemos a parte de Firewall para liberação desses serviços, tá legal? Então vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai ter Security Linux. Um abraço a todos.